Recentemente ocorreram diversos casos de desabamento de muros e até mesmo de um desabamento de um piso de estacionamento de shopping lá na cidade de Osasco. Problemas como esses, infelizmente, estão cada vez mais comuns devido à falta de cuidados e manutenções nas estruturas. Por isso, no vídeo de hoje, eu separei 5 fissuras na alvenaria. Então, roda a vinheta, produção! Fala pessoal, tudo bom com vocês? Primeiramente, para quem não me conhece, eu sou a engenheira Marília Araújo e atuo na área da engenharia diagnóstica há mais de 8 anos. Se você nunca ouviu falar na engenharia diagnóstica, é a área da engenharia civil que estuda, identifica e corrige as manifestações patológicas, como a que a gente vai ver hoje nesse vídeo, tá? Essa é uma área que eu acredito ser uma das mais lucrativas dentro da engenharia civil, porque faltam profissionais qualificados e a demanda só aumenta, o oposto das áreas mais tradicionais, né? Então, vamos lá pro conteúdo, pessoal. Fissuras em alvenaria. Marília, quais são os tipos de fissuras que a gente tem nas nossas alvenarias? Eu trouxe alguns casos aqui pra vocês, tá? 5 casos pra vocês, como eu falei no vídeo. E desses 5 casos, eu queria apresentar esse primeiro. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho duas fundações diferentes. Eu tenho essa fundação que ela é uma estaca, um bloco de coroamento e uma estaca, que são duas estacas aqui, o bloco de coroamento. E aqui, gente, eu tenho uma sapata, certo? E o que tem a ver, Marília? Na norma, ela fala que a gente não pode ter duas fundações diferentes na mesma edificação. Isso causa vários problemas, tá? A gente pode ter, só que a gente precisa ter uma junta de dilatação entre esses dois elementos. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então aqui eu quero mostrar para vocês essa fissura que ela acontece na alvenaria, tá? Então eu tenho aqui duas fundações. Eu tendo 2 tipos de fundação, o que vai acontecer? Cada fundação, ela vai recalcar de uma maneira diferente. Ou seja, se aqui eu tenho uma estaca e aqui eu tenho o meu solo, que é o meu solo de fato que é firme, né? Aqui é o meu solo firme e minha estaca chegou. O que vai acontecer com essa sapata aqui? Ela não vai aguentar. Então aqui vai ter um recalque, né, gente? Essa edificação aqui, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai fazer isso aqui, ela vai recalcar pra cá. Então essa edificação, ela vai fazer isso daqui. E aí o que vai acontecer quando ela fizer isso, gente? Vai acontecer a fissuração. E essa fissuração, ela vai acontecer aqui, ó. Ela acontece aqui, ela vem aqui e ela acontece aqui também. Marília, como é que eu sei que essa fissuração vai acontecer assim? Eu sei por quê? Porque o que fissurou, o que tá recalcando é essa fundação aqui. Essa fundação recalcando, o que acontece? Eu sei que exatamente vai acontecer essa fissura. Por quê? Eu faço aqui 90 graus nela e quando eu faço esses 90 graus, gente, ela me aponta exatamente onde tá recalcando. Vocês têm noção do que é isso? Então, eu sei que o que tá recalcando é essa fundação aqui, por conta do meu direcionamento da minha fissura. Se fosse uma fissura desse lado aqui, pessoal, ela iria apontar para onde? Para cá, tá? Então, essa daqui é uma fissura típica de recalque. Marília, toda fissura que for assim, ela é um recalque? Não necessariamente, ela pode ter outros fatores aí. Mas a maioria dos casos, ela aponta para um recalque, tá? Não é só você ver uma fissura em 45 graus que você vai dizer que ela de fato é um recalque, não. Você precisa analisar um todo, tá bom, pessoal? Então, esse aqui é o primeiro que eu tô trazendo pra vocês e recalque é muito sério, tá, gente? Ele é muito sério mesmo, que é o quê? Aqui é fissura de recalque diferencial. Isso é o tipo de fissura. Qual que é o outro tipo de fissura, Marília? O outro tipo de fissura, gente, é quando eu tenho o seguinte. Eu tenho um carregamento aqui. E esse carregamento aqui, o que vai acontecer, tá, gente? Que é o carregamento, a minha força que eu tenho aqui nele, né? E esse carregamento, ele foi dimensionado, tá tudo certo. O problema é que não colocaram a verga e a contraverga. O que é a verga e a contraverga, Marília? A verga e a contraverga, gente, é um elemento estrutural que a gente coloca assim, ó. Que a gente coloca assim, tanto na janela, tá vendo? Embaixo e em cima da janela, quanto em cima da porta. Por que a gente faz isso? Para evitar que as tensões nas quinas dos vértices dessas minhas esquadrias, essas tensões que ficam aqui, ó, essas tensões que ficam aqui, onde eu tô botando esse pontinho, elas fissurem na minha alvenaria. Quando eu não tenho essa verga e essa contraverga, ou quando eu tenho ela de forma inadequada, o que é isso de forma inadequada, Marília, que você falou agora? Esse de forma inadequada que eu tô falando é com o tamanho errado. Então, quando eu tenho isso com o tamanho errado, o que vai acontecer?
vai acontecer esse tipo de fissuração aqui, ó, gente, que é super comum. Então, por conta do carregamento que eu já tinha e por não ter nenhum tipo de reforço nesses vértices, o que que vai acontecer? Vai fissurar. Então, por conta desse carregamento, ele começa a fissurar. Isso daqui é o que, gente? O que que é? Isso daqui, gente, é a ausência de verga e contraverga. Então, isso daqui é uma fissura típica da ausência de verga e contraverga. Prestem bastante atenção que esse vídeo tá muito incrível pra você, tá? Então, vamos continuando aqui. Beleza, Marília, eu tenho outros tipos de fissuras? Tenho. Tô trazendo 5 aqui. Você já viu 2. Você já viu a primeira e você já viu a segunda aqui. Agora vamos pra terceira. O que que essa terceira vai falar, tá? A terceira é o seguinte, gente. Eu tenho um carregamento aqui como a outra. Só que esse meu carregamento, ele tá distribuído de forma não uniforme. Como é que ele tá distribuído aqui, tá, gente? Ele tá distribuído assim, ó. Eu tenho um carregamento aqui. E aqui eu tenho um carregamento muito maior. Ou seja, eu tenho uma força muito maior aqui, um peso muito maior aqui, sendo aplicado nesse lado da alvenaria. Ou seja, eu tenho um desbalanceamento dessas minhas cargas, tá? Então eu tenho uma carga muito alta desse lado A e uma carga muito baixa nesse meu lado B. O que vai acontecer quando eu tenho esse tipo de configuração aqui? Eu vou criar uma fissura, gente, aqui assim, ó, como se eu estivesse partindo essa edificação. Por quê? Porque isso aqui vai gerar um momento aqui, ó, essa carga vai ser muito maior e vai fissurar aqui. E não só aqui, tá? Embaixo aqui da janela também. Então, quando você vê, assim, fissuras embaixo da janela, muito cuidado. Porque às vezes você fala assim, não, isso é a falta de verga e contraverga. E às vezes não é. Às vezes pode ser um desbalanceamento nesse carregamento e isso pode trazer sérios problemas. Porque essa edificação aqui, ó, ela pode de fato partir e pode ter algum tipo de avaria desse lado ou desse lado A ou do lado B, tá? Então isso é muito importante e isso pode ser sim bem perigoso. É por isso que essa área ela é tão importante. Mas antes de seguir para o próximo problema, eu preciso te lembrar de deixar o like e se inscrever no canal e ativar os sininhos para receber todas as notificações. Isso é muito importante porque ajuda a fortalecer cada vez mais o canal e assim eu consigo produzir mais vídeos de conteúdo de qualidade como esse aqui. Então vamos lá, continuando, tá? A gente já viu as três fissurações que são comuns em alvenaria. Vamos para a quarta aqui agora. Essa daqui, gente, a terceira, só escrever aqui para vocês saberem, é o desbalanceamento das cargas, tá? No outro, gente, o que é que eu tenho aqui? Vocês vão ver que a minha casinha tá diferente, né? Agora, eu tenho uma situação em que eu tenho um balanço. O que é um balanço, gente? Nada mais é do que uma viga, uma laje, que ela continua sem que eu tenha nenhum tipo de pilar ou sustentação aqui embaixo, ó, tá vendo? Então, ela fica de fato em balanço, ela fica balançando, em balanço. Então, qual é o tipo de fissuração que isso aqui pode acontecer, tá, gente? Se esse balanço, ele tiver uma sobrecarga aqui, que ele não foi dimensionado para isso, então eu tenho uma sobrecarga aqui muito alta, que ele não foi dimensionado para isso, ou então o engaste foi feito de forma incorreta, ou seja, tem várias causas, tá? Mas como que funciona? Qual é a configuração dessa fissura? Essa fissura, gente, ela vai ser assim, ó, esse balanço aqui, ele vai descer, né, gente? Ele fez isso aqui, né? Então ele teve esse delta aqui, que foi como se fosse caindo esse delta aqui, né? Uma flecha a mais desse delta. E aí, o que acontece? Como é que é a configuração, Marília, dessas fissuras? Vou colocar aqui de amarelinho só pra vocês verem. A configuração da fissura, gente, ela é assim, ó. Tá vendo aqui, ó? E, pasme, ela é muito parecida com a de recalque. Por quê? Porque é como se eu tivesse recalcado isso aqui, ó. Sendo que, na verdade, você não tem nada. Dá pra entender? Então, ela é bem parecida com a de recalque, só que ela não é a de recalque porque ela é uma de balanço. Por mais que isso daqui, essa viga, ela tenha diminuído, ela tenha caído, né? Tenha caído nesse delta aqui que eu mostrei pra vocês, isso daqui não é um recalque. Então, essa fissura aqui, tem que ter cuidado pra você não confundir, é uma fissura de balanço. Quando você vê um balanço e você vê uma fissura nessa configuração aqui também, cuidado, esse balanço ele pode não estar aguentando a carga que está sendo colocada nele. Então isso daqui é muito sério. Como que fica? Fica assim, ó, gente, certo? Por quê? Porque eu tenho eu fico com uma carga aqui
e uma carga para baixo aqui. E é exatamente por isso que essa configuração ela permanece. Então vamos pro quinto ponto, né? A gente já viu 4, então vamos pro quinto ponto. Qual que é o quinto ponto aí, Marília? Me explica como é que funciona esse quinto ponto. Esse quinto ponto que eu quero trazer para vocês, gente, é um que ele pode ser bem comum. O que que é? É quando eu tenho a minha viga. Essa minha viga, ela tem uma flecha aqui, ó. Essa minha viga aqui, ela tá tendo uma flecha, certo? Essa minha viga aqui teve uma flecha e essa minha de baixo também teve uma flecha. Então, eu tive uma flecha idêntica, igual, tanto em cima quanto embaixo, certo? É uma flecha, ou seja, tava aqui e as duas tiveram essa mesma flecha. O que vai acontecer quando as duas têm exatamente a mesma flecha? Presta atenção. Quando as duas têm a mesma flecha, eu vou ter um ponto aqui, ó. Vou ter fissura saindo aqui, ó, da alvenaria, certo? E por que essas fissuras estão aqui, Marília? Pensa só, é como se eu estivesse fazendo isso aqui na minha edificação. Tô fazendo isso aqui na minha edificação, ó, e eu tô com essa força aqui. Quando essa minha força de um lado e do outro acontece, o que vai acontecer aqui, ó, nas quinas dela, onde ela não tá aguentando, ela vai fissurar. É exatamente por isso que essa fissura, quando eu tenho idêntico, tá, gente? São várias fissuras diferentes, mas esse caso específico, eu tô falando pra vocês quando eu tenho flechas idênticas, tanto em cima quanto embaixo. Então, quando eu tenho essas flechas idênticas, eu vou ter essa configuração aqui de fissura. E aí? Deu pra entender? Espero que sim, né, gente? Essa configuração aqui, ó, ela também é preocupante. Você pode estar lidando com a flecha excessiva. Ou seja, a minha viga, ela tá se movimentando mais do que ela deveria. E claro, se você tem interesse em se aprofundar mais sobre essa área incrível das manifestações patológicas e receber toda a minha metodologia, que já ajudou centenas de engenheiros a faturarem alto na engenharia diagnóstica, eu tenho um curso chamado Dominando a Patologia, que atualmente ele está com as vagas fechadas. Eu abro apenas 4 turmas por ano, sempre com vagas limitadíssimas. E por isso ele é um curso bem selecionado e disputado. Então, se você deseja receber as informações da próxima turma em primeira mão, eu vou deixar o link de espera aqui na descrição do vídeo, tá bom? É só você ir lá, digitar o seu e-mail, que eu vou te avisar com antecedência todas as informações sobre a próxima turma. E por hoje é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar, deixar o like. Qualquer dúvida, pode perguntar aqui embaixo. Eu sempre respondo todo mundo, tá bom? Quem quiser acompanhar a minha rotina e receber dicas diárias de engenharia diagnóstica, é só me seguir lá no Instagram, @marilia.enge. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.